Eu ouvi muitos debates hoje acerca da administração de Fortaleza, as suas vantagens, né, da grande atuação, entre aspas, do prefeito Roberto Cláudio. E ouvi muitos falarem, como o vereador Didi Mangueira, a vereadora Cláudia Gomes, convidando os vereadores para verem essas benfeitorias. E aí eu pensei que também seria o caso de chamá-los e de chamá-las para visitar uma área que não é muito longe aqui da nossa Câmara, que é ali muito próximo ao Washington Soares e que se encontra completamente abandonada. Eu me refiro à comunidade da Mangueira, lá no Parque São Miguel, na área da Grande Messejana. Ontem fui fazer uma visita, eu tenho acompanhado com muita preocupação a apuração, eu diria até agora, a impunidade com relação aos casos da chacina de Messejana, que vitimou jovens do Curió, do São Miguel e do Janguruçu. Já havia participado de 3 eventos no Cuca de Janguruçu. Tenho recebido visitas, a vereadora Delegado Ramalho, presidente da Comissão de Direitos Humanos, dos pais de alguns desses adolescentes que foram assassinados. E ontem fiz uma visita, por coincidência, na rua onde um desses meninos foi executado. E aí o que nós observamos lá e pudemos ouvir do relato da comunidade, vereador Jaguaçu, vereador Evaldo, Daíl, Marcos, Tamara, que ainda nos honram aqui com a sua atenção, vereador Ronivaldo, é um completo abandono. As ruas ainda em terra, tá certo, em areia, a falta do saneamento básico com esgoto correndo a céu aberto, a ausência de equipamentos públicos para a juventude. A única praça de juventude fica noutra comunidade, que é a comunidade do Coqueirinho. Nada contra ter a praça no Coqueirinho, mas a própria situação, tá certo, dessa, infelizmente, guerra territorial que nós temos na cidade de Fortaleza, faz com que uma parte grande dessa população que está exatamente no entorno ou na circunvizinhança do São Miguel não possa ter acesso a essa praça da juventude do Coqueirinho. A situação da Vila Olímpica é de abandono. Relatam as pessoas da comunidade que a piscina hoje ela é muito provavelmente um local de infestação do mosquito Aedes aegypti. E lá nós podemos presenciar, infelizmente, o que resta à juventude dessa comunidade: o acesso à internet. Lá tem a calçada do Wi-Fi, que é uma calçada que tem um sinal de internet que permite àqueles jovens o acesso, tá certo, aos aplicativos de comunicação que nós sabemos hoje que são bastante usados: WhatsApp, Instagram, Facebook e tantos outros que aí estão, tá certo, exatamente pela falta de completa assistência, de presença do poder público, de equipamentos públicos para essa juventude. O mais próximo é o Cuca do Janguruçu. O que aconteceu é que o Cuca, que foi uma boa iniciativa da gestão passada e que foi ampliado depois do Cuca da Barra, Cuca de Guevara, com o Cuca do Mudubim, com o Cuca do Janguruçu, que nós conhecemos inclusive os educadores sociais que ali trabalham, é que outros equipamentos já existentes voltados para o atendimento da juventude foram abandonados.
abandonadas. As vilas olímpicas e os antigos centros comunitários ou centros sociais urbanos. Tá? Então essa juventude, tá certo, fica à mercê, tá certo, inclusive de situações de vulnerabilização social muito grande. E aí, qual é a relação dessa questão com a chacina? Exatamente o fato de que a ausência do poder público, tá certo? A existência na nossa cidade de milícias e de grupos de extermínio, tá? A sensação de abandono e de impunidade, tá? Relegam essa juventude à completa falta de alternativa. Por sorte, é que nós temos um movimento forte na cidade de Fortaleza, que é o movimento Rua Juventude Anticapitalista. Nós temos uma iniciativa local, que é o movimento Voz e Vez, que teve a iniciativa, desculpe repetir, mas é importante a iniciativa, de promover uma virada cultural com esporte, com arte, com shows, tá certo? Com cultura naquela comunidade. Então, é preciso esse olhar. O olhar do município, da prefeitura, do poder público a essas comunidades abandonadas, onde a juventude vive uma situação de completa vulnerabilização, tá certo? E aí não adianta propaganda bonita, não adianta, porque eles dizem, não, se nós formos na regional, essa rua, você está vendo aqui que não tem sequer um calçamento, ela parece uma asfaltada, perdão. Se nós formos na regional, o bairro está bem servido de praças, está bem servido de equipamentos públicos, quando a gente vê exatamente o contrário. Essa é uma cobrança que nós temos que fazer do poder público por essa situação de abandono. Mas a cobrança também fica, porque quando nós estávamos saindo da reunião, eu e a companheira Cecília e alguns companheiros que fazem parte do Rua, um dos pais dos meninos que foi assassinado, tá certo, nos procurou, um tio, os vizinhos, e ficaram perguntando, vai ficar isso mesmo? Os que mataram nossos filhos vão ficar impunes? E lembravam eles o caso do Amarildo. Cadê o Amarildo? Né? Essa foi uma palavra de ordem, né, que ecoou no Brasil todinho e que fez com que, muito recentemente, a justiça condenasse aqueles que mataram, executaram o pedreiro Amarildo no Alemão, no Rio de Janeiro. O comandante da chamada UPP, Unidade de Pacificação, tá certo? Até os soldados que foram responsáveis por isso. Mas nós temos os nossos Amarildos aqui. Os nossos Amarildos aqui, tá certo? São o Tito, lá da Maraponga. Os nossos Amarildos aqui são o João Paulo, lá do Maracanãú, o bombeiro João Paulo, o pedreiro Tito da Maraponga, o bombeiro João Paulo do Maracanãú. E os nossos Amarildos, por conta da impunidade, são esses jovens. Eu vi um adulto, mas a maioria foram jovens, alguns deles, a maioria com menos de 18 anos de idade. Meninos como Aleph, como Jardel, que faziam parte do futebol, da música, dos grupos de teatro, do Cuca do Jambu do Sul, e que nós, inclusive, vereador Ronivaldo Maia, vereador Adair, queremos homenagear com a designação de ruas lá no Conjunto São Cristóvão, para que esse fato não fique, não caia no esquecimento. Termino aqui nesse 1 minuto fazendo esse relato dessa relação entre a falta, a ausência completa do poder público da comunidade, tá certo? E a chacina, cobrando do governador Camilo a apresentação da apuração desses fatos.
Carnaval, que ele prometeu que seria um mês, agora depois do Carnaval, entre 11 e 12, vereador Adair, vamos completar 3 meses. 3 meses de impunidade de uma chacina que nos envergonha até hoje, tá certo? E que as famílias, cada vez que eu falo com o Cid, pai do Jardel, que eu falo com a dona Ed, mãe do Alex, é de cortar o coração, é de cortar o coração, porque essas famílias não terão mais esses meninos de 16, 17, 18 anos, mas elas querem, pelo menos porque é direito delas e dever do Estado, que aqueles que cometeram, tá certo, essa vilania, que aqueles que cometeram esse crime horrendo possam efetivamente, sejam efetivamente responsabilizados e punidos pelo Estado. Então é isso, queria portanto fazer essa prestação de contas dessa visita de ontem, trazer a minha solidariedade ao povo de São Miguel e principalmente a minha solidariedade às famílias enlutadas e que esperam até hoje, tá certo, que se faça justiça. Muito obrigado.